Veja o que se sabe sobre o novo coronavírus na China. Mariana Valbão. Um novo tipo de coronavírus encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que a SARS-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature. A equipe da virologista Xi Zhengli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia, foi a responsável por encontrar o vírus HKU5-CoV2, que usa o receptor ACE2 para infectar organismos. Leia mais. Coronavírus recém-descoberto em morcegos na China poderia afetar humanos. Por que a alta de dengue todos os anos? Entenda os fatores. Papa Francisco. Entenda o que é pneumonia bilateral. Onde foi encontrado? Em um laboratório. Durante testes. Em Hong Kong, na China, cientistas usaram uma técnica chamada cryo-EM, que utiliza um microscópio potente, para descobrirem o alto risco de transmissão do novo vírus para humanos. Quando foi descoberto? O novo vírus foi encontrado recentemente, mas o artigo que o apresenta à comunidade científica foi publicado na última terça-feira. 18. Quais as semelhanças dele com o SARS-CoV-2? O HKU5-CoV2 pertence à família do merbecovírus, um subgênero de vírus do gênero beta-coronavírus que também está relacionado com o SARS-CoV-2, que causou a pandemia de Covid-19. Quais as diferenças dele para o SARS-CoV-2? O novo vírus possui um modo de ligação distinto de outros CoVS conhecidos que usam a CE2. Análises estruturais e funcionais indicam que o HKU5-CoV2 tem uma melhor adaptação ao ACE2 humano do que a linhagem 1 HKU5-CoV, afirmam os pesquisadores. Por isso, eles destacaram o risco da doença possivelmente se espalhar entre os animais e humanos. O estudo ainda afirma que a capacidade do vírus de infectar células humanas foi confirmada. Os merbecovírus de morcegos, que são filogeneticamente relacionados ao MERS-CoV, apresentam alto risco de transmissão para humanos, seja por transmissão direta ou facilitada por hospedeiros intermediários. Diz o estudo. A íntegra da pesquisa foi publicada na plataforma científica Cell. Como é a transmissão para humanos? Os pesquisadores explicam a cadeia da potencial transmissão em humanos no estudo. Eles ilustram que o novo vírus, HKU5-CoV2, que infecta morcegos pode usar o ACE2 humano, uma proteína na superfície de diversas células do corpo, como um receptor de entrada nas células de uma forma inédita. O receptor ACE2 também foi usado pelo SARS-CoV-2 para entrar nas células humanas. Considerando que o risco de ocorrência do HKU5-CoV2 em populações humanas não deve ser exagerado, cientistas revelaram que há necessidade de uma investigação maior sobre o comportamento do vírus. Dor é sintoma mais dominante na Covid longa, diz estudo. Um novo tipo de coronavírus encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que a SARS-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature. A equipe da virologista Xi Zhengli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia, foi a responsável por encontrar o vírus Q5-CoV2, que usa o receptor ACE2 para infectar organismos. Em um laboratório, durante testes, em Hong Kong, na China, cientistas usaram uma técnica chamada cryo-EM, que utiliza um microscópio potente, para descobrirem o alto risco de transmissão do novo vírus para humanos. O HKU5-CoV2 pertence à família do merbecovírus, um subgênero de vírus do gênero beta-coronavírus que também está relacionado com o SARS-CoV-2.
que causou a pandemia de Covid-19. O novo vírus possui um modo de ligação distinto de outros CoVS conhecidos que usam ACE2. Análises estruturais e funcionais indicam que o HKU5CoV2 tem uma melhor adaptação ao ACE2 humano do que a linhagem 1 HKU5-CoV, afirmam os pesquisadores. Por isso, eles destacaram o risco da doença possivelmente se espalhar entre os animais e humanos. O estudo ainda afirma que a capacidade do vírus de infectar células humanas foi confirmada. Os merbecovírus de morcegos, que são filogeneticamente relacionados ao MERS-CoV, apresentam alto risco de transmissão para humanos, seja por transmissão direta ou facilitada por hospedeiros intermediários. Diz o estudo. A íntegra da pesquisa foi publicada na plataforma científica Cell. Os pesquisadores explicam a cadeia da potencial transmissão em humanos no estudo. Eles ilustram que o novo vírus, HKU5CoV2, que infecta morcegos pode usar o ACE2 humano, uma proteína na superfície de diversas células do corpo, como um receptor de entrada nas células de uma forma inédita. O receptor ACE2 também foi usado pelo SARS-CoV-2 para entrar nas células humanas.